Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas, e nessa edição eu recebo aqui o Antônio Filogênio de Paula Júnior, que é filósofo e também batuqueiro, para falar aqui do livro Saberes do Pé do Tambu. Júnior, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida, é um prazer recebê-lo aqui. Alegria minha em poder participar de um programa tão expressivo como esse, numa casa, né, que nos representa tão bem. Bacana. Como diz o meu amigo Rafael Bittencourt, quando você dá bom dia pro Júnior, você já aprende um monte de coisa. É por aí mesmo, né? Ah, isso é generosidade dos amigos, viu? Rafael é um grande irmão, um grande parceiro, com quem eu tenho a alegria de participar de tantos projetos bacanas assim. Então, alegria sempre de estar junto. E nós vamos falar aqui do livro Saberes no Pé do Tambu, que foi lançado no último dia 4 de julho, lá no Expo Center Norte, durante a Bienal do Livro. Conta um pouco dessa experiência, como foi lançar o livro nesse evento, que é o principal evento editorial do Brasil, né? Sim, depois de 2 anos, né, de pandemia, a gente podendo se reunir novamente, graças aí à vacina, ao controle da pandemia, a gente ainda tem casos, mas acontecer um evento dessa expressão, né, com esse tamanho e com essa representação que ele tem, e a gente poder estar ali no meio de tanta gente boa, de tanta gente grande, tantos escritores, escritoras, apresentando um pouquinho da nossa terra, a partir de uma percepção que são as minhas vivências também, além dos meus estudos, é uma alegria incrível. Eu ainda tive o privilégio, né, de encontrar ali o Lázaro Ramos, né? Foi um encontro muito significativo, rápido, mas bastante significativo. E como que foi assim, o contato com o público, né? Das conversas em relação ao livro, como que foi essa troca com o público? Olha, a gente tem tido uma boa aceitação do livro, né? O livro ele trata exatamente de uma das tradições afro-caipiras, afro-paulistas, que é o batuque de umbigada, que ele alcança aqui a nossa região chamada do Médio Tietê. Então, ele é um grupo que ainda é vivo, né? Uma cultura que ainda é viva em Piracicaba, Tietê, Capivari, Rio Claro, mas que alcançou mais de 20 municípios. Né? E levar um pouquinho dessa história do interior paulista, dessa presença negra no interior paulista, para a capital, desperta um interesse muito grande. Nós temos muitas pessoas que saíram dessa região e foram procurar ou constituir a vida em São Paulo. Minha mãe é um exemplo disso, né? E ali as pessoas se reencontravam com um pouco dessa história. Então o interesse pelo livro se dá muito por isso. Curiosidade, nossa, minha mãe e meu pai veio de Piracicaba, nossa, eram lá de Tietê. Família do Itamar Assunção, né, do músico, é lá de Tietê. Então são várias curiosidades. A festa de São Benedito de Tietê, lá em Piracicaba, a festa do Divino. Então são várias coisas que vão despertando ali uma memória afetiva muito grande, e o livro ajuda um pouco nisso também. Como que a gente pode, lógico que a gente vai falar daqui a pouco especificamente do livro, de toda a produção, mas explica um pouquinho o que é essa cultura do batuque de umbigada, como que ela se estabeleceu nessa região? É uma cultura que é originária dos escravizados, os primeiros escravizados que chegaram aqui no estado de São Paulo, né? A maioria de origem banto, aliás, a grande maioria da cultura afro-brasileira que a gente tem, ela é de origem banto. Banto é um macro-grupo étnico-linguístico que abrange uma vasta região no continente africano. Então, são muitas etnias dentro desse macro-grupo étnico que a gente fala. Então, aqui para São Paulo, foi muito expressiva a chegada dessas pessoas, e aqui eles dão a base de muitas das nossas tradições. Então, a gente fala do samba rural paulista, o samba de bumbo, o samba de lenço, o batuque de umbigada, que os mais antigos chamam de caiumba, o jongo do litoral aqui do Vale, né, do Vale do Paraíba. Então, é uma herança banto que atravessa o Atlântico, principalmente originária ali dessa região da África, que a gente chama de África Central, principalmente África Central Ocidental, que é onde estão localizados os países que nós conhecemos hoje, como Angola, Congo, República Democrática do Congo. Posteriormente vieram para cá também bantos de origem moçambicana.
E além dos escravizados que vieram da região mais do oeste africano, né, Senegal, Costa do Marfim, Nigéria, Benin, que vieram mais no século XIX. Mas do século XVI, XVII é banto. Então, a origem do batuque, a origem da caiumba é nessa região africana. Chega, então, com esses primeiros escravizados. É uma das danças, uma das muitas danças de umbigada. O umbigo tem uma representação importantíssima para a maioria dos povos banto. Então, do mesmo modo que na Índia, né, se estudam chakras, né, que é muito comum na cultura oriental, também na África se tem esses canais de energia no corpo humano. E o umbigo é um dos canais mais importantes para eles, porque é a primeira boca onde nós nos alimentamos ainda no ventre da mãe. Então, é um primeiro canal de alimentação, um primeiro canal de comunicação, e o ventre é a primeira casa, né? Então, as danças de umbigada, elas têm essa simbologia. E isso tudo, essa percepção, essa epistemologia de mundo, ela atravessa o Atlântico e, apesar da escravidão, ela não é destruída. E ela se mantém nessas narrativas. Uma delas é a caiumba, cujo nome, a palavra, né, vem do quimbunga, é um dos povos que vieram para cá como escravizados também, né, dentro do povo banto, e significa encontro celebrativo ancestral. Então, a dança da caiumba, ou batuque de umbigada, como passou a ser conhecida pelos folcloristas, ela simboliza essa celebração, né, da continuidade da vida e a memória daqueles que já se foram. Não existe a continuidade da vida sem energia feminina e sem energia masculina. Então, ela lembra isso. Então, ela trabalha muito com essa referência de espiritualidade materializada no corpo e que lhe permite a continuidade. Então, a gente só fala em cultura tradicional quando você tem a geração. Quando você tem de quem receber, do mais velho, por isso o mais velho é importante, mas para o mais novo. Então, é essa continuidade que essa dança representa e é praticamente uma dança-rito. Eu trabalho muito com essa ideia de dança-rito. Entendendo ritualidade, de acordo com uma filósofa africana chamada Sobunfu Somé, como tudo aquilo que você faz, mas que você tem plena consciência do que você está fazendo, para quê e por quê. Então, é plena atenção ao momento do ato, da palavra, do gesto, isso é um rito. Realmente, cada bom dia é um aprendizado excelente, maravilha, todas essas informações que você coloca, e eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é a diversidade da cultura africana, que eu acho que está implícito em tudo, né, em todas essas explicações que você colocou, estabelecendo uma etnia, dentro dessa etnia, diversos povos ali que estão dentro daquela etnia, mas com suas peculiaridades, né? Você citou alguns países também, que aí já são demarcações posteriores às culturas, né? Esses países, né? Inclusive a maioria deles aí sob domínio colonial português, né? Pelo que você citou. E aí a gente vem para cá no Brasil com essa cultura sendo transmitida pela oralidade, né? A oralidade é muito forte dentro da cultura africana. Queria que você falasse um pouquinho do desafio de você conseguir fazer essa pesquisa a partir dessa necessidade da busca da oralidade, né? Sim. Como que você consegue estabelecer essas relações né, daquilo que você está pesquisando com esse instrumento que muitas vezes é alguém que viveu, que alguém que conversou ou teve contato, né? Como que isso funciona? É importante essa questão, fundamental, diria. No primeiro volume do História Geral da África, que saiu na década de 80, são 8 volumes, recentemente, em 2010, eles foram todos traduzidos para o português. No primeiro volume se fala de uma metodologia para a pesquisa e história da África e, consequentemente, dos descendentes dos povos africanos. Ela é descrita por Joseph Kizerbo, um grande historiador. E ele diz o seguinte: você não consegue compor nenhuma história do continente africano e o continente africano na diáspora, diga-se a diáspora escravista, até um termo que hoje vem sendo bastante questionado, mas sem trabalhar a questão da oralidade. E aí é importante entender que a oralidade ela não significa falta de escrita. Então, há um equívoco aí. A tradição oral ela se remete muito mais a uma cosmopercepção de mundo,
do efeito da palavra falada, o ar, no momento que ela é dita, do momento que ela é ouvida, e como isso é acolhida no corpo de cada indivíduo. Às vezes a gente está falando para o mesmo grupo, 20, 30, 100 pessoas, cada um recebe aquilo de um modo, porque é o tempo daquela experiência de vida, daquela existência, e qual o sentido aquelas palavras ecoam dentro daquele sujeito. Então a oralidade ela tem uma dimensão muito maior do que às vezes a gente pensa como apenas um método, né? Um mecanismo. Então, coloque-se de um lado, o Ocidente faz muito isso, a tradição oral, a oralidade e a escrita. E tende a sobrepor a escrita sobre a oralidade. Então, a primeira coisa é desconstruir isso, né? A Joseph Kizerbo trabalha muito bem essa dimensão. Posso fazer um parênteses? Pode. Nessa percepção, então até a ideia que a civilização começa com a escrita, aí você está contestando nesse aspecto. Em grande medida. A Idade Média inteirinha, a Europa, a grande maioria das pessoas não sabia escrever nem ler, né? Quem tinha esse domínio eram as igrejas, os sacerdotes. Né? Tanto que o livro também não era algo comum. Apenas quando a invenção da imprensa, a própria Bíblia traduzida então nas chamadas línguas vernaculares, e que isso vai ficando de acesso ao grande público, é que você começa a ter um acesso maior ao livro. O livro era algo muito caro. Eram os escribas que tinham que copiar, né, os livros, os monges copistas, era algo muito caro. Né? Então, quem tinha acesso eram os reis, os próprios sacerdotes. Essas pessoas tinham acesso à leitura. A grande maioria do povo não lia. Por isso a importância, né, da tradição cristã no mundo ocidental, de você ter os ícones ou as imagens narrando a história de Jesus. Era o melhor catecismo que se tinha. Então eu via a imagem lá de Jesus nascendo, Jesus crescendo entre os sacerdotes do templo, sendo crucificado. Sem saber ler, eu contava essa história para os meus. Então isso é tradição oral, né? Então, essa ideia de que o Ocidente sempre leu e leu vastamente, ela é uma construção. Mas, voltando, a pesquisa, então, ela se ampara muito nesse princípio básico, e aí os documentos possíveis escritos, né? E o que nos ajuda muito nesse processo? Primeiro, porque hoje nós temos um diálogo muito maior com o continente africano, né? Então, hoje a gente consegue acessar pesquisadores de lá e eles também nos acessam na diáspora. Vocês sabem que a presença negra no Brasil, no Caribe, Estados Unidos, enfim, hoje é classificada pela Unesco como a 6ª região da África. Então, a África tem 5 regiões. Qual é a 6ª? A 6ª são esses africanos que vieram lá no período escravista, trouxeram elementos culturais que foram dialogados nos lugares onde eles estiveram e retornaram muitos para o continente africano. Então, eu costumo dar um exemplo assim, a rumba. A rumba, a gente tem uma construção ali, cubana, né? Tem a rumba guaguancô, iambu, mas a rumba volta para o continente africano. E aí é muito famoso um ritmo lá no Congo chamado rumba congolesa. Então, quer dizer, é como que esse fluxo e refluxo, isso foi trabalhado muito por Pierre Fatumbi Verger, né? O fluxo e o refluxo veio, voltou, volta de novo, que é a grande dinâmica cultural. Então, o que eu me baseei? Me baseei na minha própria vivência dentro da minha comunidade, ouvindo os mais velhos. Né? Então é a tradição oral mesmo, né? A boca de mestre, ouvido de aprendiz. Sentar e ouvir. Até o título do livro, Saberes no Pé do Tambu, é o lugar onde normalmente eles nos ensinam. Senta aqui e é assim que a gente faz. É por isso que a gente faz. Então ali é um aprendizado. Quando você faz essa ponte, com essa conexão, com essas pesquisas acadêmicas que já estão acontecendo no continente africano, acessando essas cosmologias, essas percepções de mundo, essas epistemologias várias, né, dessa matriz Banto, aí você vai construindo esse quebra-cabeça e vai vendo que tudo aquilo faz sentido. Isso sem jogar fora as pesquisas que os folcloristas fizeram também, que muitas vezes narram na contramão do que a gente está dizendo, da nossa interpretação, mas narraram momentos da história, ao modo como eles viram. É aquela percepção de que, normalmente, o pesquisador ele trata o fenômeno como um objeto. E quando esse objeto ele é associado à ideia de que ele é de menor valor,
esse objeto ele fica, então, apenas descrito pelo olhar daquela pessoa que estuda, mas o ponto de vista que ela entende aquilo. E não exatamente o que ela acordou junto com aquele grupo. É como ela descreve, é como ela consegue descrever. A contribuição desse livro é exatamente tornar esse objeto sujeito de sua narrativa, que é o que se tornou muito comum em algumas expressões, o lugar de fala. Durante muito tempo, os homens descreveram as mulheres, mas as mulheres não puderam dizer quem elas eram. Durante muito tempo, o Ocidente descreveu o Oriente, descreveu a África, descreveu o negro, mas não ouviram essas pessoas. Então, o que hoje vem acontecendo é esse diálogo. Torná-lo sujeito, o que ele está dizendo? Por que ele faz isso? E não o que eu acho que é, ou o que eu determino que seja. Então, quando você faz isso, você começa a narrar a história de um outro lugar. E aí a gente tem um outro subsídio teórico importantíssimo, que é a história oral. Dentro da história oral, a gente pode pensar a história cultural, a história social, que é narrar de diferentes lugares. A própria microhistória, desenvolvida por Carlo Ginzburg, quando ele escreve O Queijo e os Vermes, para falar da Revolução Francesa, ele fala isso através de um moleiro. Quer dizer, ele não conta mais a história através dos reis. Ele vai contar a partir das pessoas simples e pobres daquele tempo. E vai chegar à conclusão que a Revolução Francesa acontece porque faltava comida. Então, para a grande maioria da população, eles não sabiam se o rei estava brigando aqui ou colar. Eles sabiam que não tinham o que comer. E aí começa uma revolta, né? Então, isso é interessante. Então, essa perspectiva teórica é algo que vem avançando dentro da academia. Então, a gente começa a decodificar as normas, trazendo outros elementos que contribuam na construção metodológica da investigação e em acordo ao que precisa para aquela investigação. Então, às vezes, não é um modelinho pronto. O método é esse método tem que ser aplicado em tudo que você vai investigar. Não, é o contrário. Você tem que entender o fenômeno, torná-lo importante, no nosso caso, a gente chama mesmo ele de sujeito. O que ele me traz, e aí isso é um diálogo com a fenomenologia, o que ele me traz, e aí constituir um método que atenda à necessidade descritiva para mim poder falar daquele fenômeno. Senão não consegue, senão a coisa não acontece. Então foi assim essa pesquisa em relação ao Batuta. Até porque muitos, né, se a gente for falar em método científico, muitos deles, às vezes, eles têm como eles estão no lugar de fala deles, né, eles podem representar um certo eurocentrismo, né, um ocidentalismo. Exatamente. Então você não consegue abranger a consciência daquilo que aconteceu na perspectivas diversas que existem, né? Eu acho que muito o que nós estamos colocando aqui é realmente sobre como a tal da história universal, ela tem uma formação muito mais ampla do que só o Ocidente ou Europa, né? Ou esses lugares aí de esferas de consagração, né? Sim. Acho que é por aí, né? Isso é importantíssimo que você trouxe. Exatamente, esse é o momento que as universidades em diferentes lugares do mundo elas estão sendo desafiadas. É a desconstrução de uma narrativa única, né? Eu acho que quando a Chimamanda Adichie, uma nigeriana, falou sobre isso, né? A necessidade de você ter a perspectiva de outras narrativas, ouvir outros sujeitos, o quanto isso contribui para um entendimento e compreensão do mundo. Essa é uma construção, né? Você sabe disso, então a escravidão moderna, que é essa que vai coisificar pessoas, porque a escravidão sempre existiu, em todos os lugares do mundo. Mas ela necessariamente não desconstruía o outro ser humano da sua condição de humanidade. E aí, o que isso significa? É tirar a capacidade de pensamento, a capacidade de comunicação e a capacidade de transformação, que muitos vão chamar de cultura, né? Marx chamaria de política também, né? Mas essa capacidade transformadora do meio, o ser humano faz isso. Então, quando eu tenho um modelo de escravização na modernidade que visa desconsiderar a existência humana do outro, por isso que a gente fala coisificação, isso foi aplicado para as Américas e muito para a África, por parte da Europa, há essa negação de qualquer espécie de conhecimento. Então, tem um filósofo muito famoso, o Hegel, nos seus cursos de filosofia da história, ele dizia que a África simplesmente não tem história nenhuma, não tem nada de importante ali. Mas não é só ele.
Muitos autores clássicos que a gente conhece na academia ocidental, que é aquela que nos forma, eles vão dizer isso. Inclusive alguns que são, assim, grandes humanistas. Mas a humanidade era vista apenas para os seus pares e não para esses. Então é exatamente esse o processo que a gente fala de desconstrução epistemológica e descolonização, né, que a gente fala, epistemológica. Então a gente ainda é alvo de um processo colonial muito duro que ainda forma as pessoas olhando dessa maneira. Ai, coitadinho, ai, o indígena é tão bonitinho com isso, quando acha interessante. O negro, mas eu não consigo colocar aquele sujeito como de valor tal qual o meu. Que a sua representação cultural e a sua existência humana é tão significativa quanto qualquer outra. E aí sim, quando eu faço isso, isso se troca. Aí é um diálogo de culturas. Perfeito. Aí é um encontro e a celebração, e aí a gente aprende muito mais, né? Perfeito, é muito importante, daria para a gente fazer, acho que uma série só de Câmara Convida para falar sobre isso, porque entra também na questão do próprio sistema econômico, que tem a estrutura dele para manter, né, para preservar, no mau sentido, né, essa situação, né, embora a escravidão ela sempre esteve na história da humanidade, a escravidão do negro, ela forma um Estado moderno, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ter também esse recorte de que o Estado que nós vivemos, a condição de Brasil, a condição de África, a condição, né, de outros povos dos países do primeiro mundo é determinada por esse processo, né? Exatamente. Então, isso a gente não pode perder como um conhecimento, e você trouxe aqui de uma forma tão brilhante. E no livro eu trato um pouco disso, né, de uma maneira mais sucinta, mas ao longo do livro a gente vem tratando um pouco dessa construção, desse imaginário, né, para dar conta de a gente, peraí, o que é a caiumba, o que ela representa, o que o batuque representa, né? Então ele é extremamente significativo porque é um lugar que vai dizer para esse sujeito que estava na condição de escravizado, nesse modelo, que ele era um ser vivo, que ele era um sujeito, que ele era um humano. Então, é a maneira de lembrar, eu sou pessoa. E aí é muito bacana, a gente está falando aqui em Bantu. Bantu é a junção de duas palavrinhas, Ba e Intu. Ba é um prefixo que se usa para plural. Intu é ser. O Ba é um prefixo que, além de plural, ele também qualifica como humano. Então, Bantu são pessoas, que é o plural de Muntu. Mu é pessoa, Intu é ser humano. Então, é muito interessante isso. Só aí a gente já tem uma base de análise ontológica, né, que é o estudo do ser, para entender como que esse sujeito se percebe no mundo. E ele se percebe coletivo, comunitário e solidário. Então, também trato disso no livro para dizer o que é a base da nossa construção social no Brasil, mesmo apesar da escravidão, quanto quilombo, quanto resistência, e um quilombo que não são só pessoas negras. Aliás, quem nos ensina a viver nessa terra é um indígena. Nós não sabíamos nada daqui. Quem nos ensinou a comer, como lidar com as plantas e os bichos daqui, são os indígenas. Então, são os nativos daqui que nos ensinam. Então, nos quilombos tinham indígenas. Os negros e os não negros, pessoas brancas que também estavam insatisfeitas ou deslocadas daquele sistema colonial, no qual muitas vezes elas eram marginalizadas e impedidas de ser, né? Então o quilombo ele preserva muito isso. Tem uma parte do livro que eu trato dessa questão, né? Aqui, tratando inclusive de um ponto, né, que aqui em Piracicaba, essa região nossa, tiveram vários quilombos. Tem até um estudo do professor Noedi que fala aqui do quilombo do Corumbataí, que hoje está ali nominado em Santa Terezinha, né, a praça, mas que era o início de uma rota quilombola. Ao estudar essa rota quilombola que ia para Araraquara, Ribeirão Preto, a gente percebe a coincidência dela com uma rota batuqueira, uma rota onde acontecia caiumba em várias cidades. Então é muito significativo isso também. Que bacana. Olha, saberes do pé do tambu, do filósofo, do doutor em educação, Antônio Filogênio de Paula Júnior, nosso querido Júnior aqui, que a gente conhece há tanto tempo. Queria agradecer imensamente sua presença aqui, foi uma aula. Sinceramente, esse Câmara Convida é o Câmara Convida que eu quero ver e rever várias vezes, porque realmente foi uma aula aqui que nós tivemos. E aí deixa o destaque aí para quem quiser adquirir o livro, quais são os caminhos, né? A editora que está
comercializando? Eu, antes de mais nada, gostaria muito de agradecer a entrevista. Eric, você é um amigo também de longa data. Fico muito feliz de poder participar e dialogar sobre essas coisas com a nossa população. O livro é feito para Piracicaba, pensando em Piracicaba, para o mundo, mas principalmente que alcance as pessoas daqui, não só a comunidade negra, mas a nossa população, para saber quantas coisas ricas nós temos na nossa região. Então é importante a gente preservar a cultura tirolesa, a cultura nipo-piracicabana, que está aí viva, forte, a cultura negra, as culturas nativas, se a gente conseguir ainda retomar isso, dos nativos desse lugar. Falar um pouquinho mais dessas histórias e que isso chegue nas pessoas. Então a gratidão é minha, é imensa. O livro está disponibilizado pela Editora Malê, então ele pode ser adquirido pela Editora Malê. E aqui em Piracicaba, para quem achar mais fácil, eu até recomendo, procurar a ETC Produtora, com a Helene Teotônio. Ela está cuidando dessa distribuição e dessa venda dos livros aqui para a gente. Tem lá o Instagram, né? A ETC. Tem o Instagram da ETC, pode acessar por lá. Tem o Facebook também, mas no Instagram acho que é mais fácil. Perfeito, Júlio. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui, o Câmara Convida, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e as pessoas todas que fazem esse programa acontecer de uma forma tão vibrante. Gratidão. Valeu. Eu queria agradecer também ao Rafael Bittencourt por ter possibilitado aí essa entrevista. E, claro, a você que acompanha aqui o Câmara Convida pela TV Câmara, nos canais 11.3, no Sinal Aberto, canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo e também nas retransmissões pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no nosso site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse foi mais uma edição do Câmara Convida. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Câmara Convida.